Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Hoje nós vamos pregar no livro de Jó, 14, versículo de número 7. Quem quer ter uma vida renovada? Quem tem uma vida renovada? Não diminuiu. Agora, quem quer manter uma vida renovada? Então, hoje nós vamos aprender a ter uma vida renovada e também manter uma vida renovada. E o texto base é Jó, 14, versículo de número 7. Jó 14, 7. Diz assim o texto sagrado: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Vou ler novamente. Diz assim o texto: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Feche os seus olhos. Pai Santo, Pai amado, ó Deus, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra. Senhor, esta é a preciosa palavra do Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações, para o louvor, glória e exaltação do Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, prepare o nosso coração como terra boa, Deus, terra fértil, para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho observado que o fervor, a alegria e o prazer em servir ao Senhor tem dado lugar na vida de alguns a sentimentos negativos, principalmente com esgotamento espiritual. Eu tenho observado bastante isso no dia a dia, no caminhar, no olhar, nos atendimentos. Tenho observado isso. As pessoas têm dado, têm se esfriado espiritualmente. Eu tenho encontrado pessoas envelhecidas espiritualmente, pessoas que estão desanimadas, até mesmo ao ponto de não participarem mais de cultos, ou até mesmo ser membros de uma igreja. Eu tenho encontrado pessoas assim. Eu tenho encontrado pessoas que falam assim: aí na igreja por quê? Para que ir na igreja? Para que frequentar a igreja? Aí no culto para quê? Para que tanto culto? Tenho encontrado pessoas assim. Eu tenho visto por aí que muitos cristãos têm perdido o entusiasmo e o fervor que tinham nos primeiros dias de fé. E eles vão se acostumando com a vida. Eu tenho visto testemunho de pessoas desanimadas, pessoas vivendo sem oração, que não oram, desanimadas, pessoas que não se consagram, pessoas que não buscam crescimento. Passa ano e ano, a pessoa está do mesmo jeito, ela não busca um crescimento espiritual, está do mesmo jeito, sempre tomando leite, nunca pode comer uma feijoada. Quando houve uma mensagem que tem, se no leitinho dela colocar um Toddy, a pessoa já dá uma diarreia espiritual. Tenho visto pessoas desse jeito, caminhando assim. Os sintomas de falta de uma vida renovada, nós temos vistos por aí, esses sintomas de falta de uma vida renovada. Quais que são esses sintomas? Você está perguntando, pastor, quais são esses sintomas? Imaturidade.
mesmice, frieza, descaso com as coisas de Deus. As coisas de Deus sempre ficam em último lugar. Sempre primeiro ele busca outras coisas. A de Deus é quando dá, se der eu faço. A pessoa já levanta de manhã, ela fala assim, ó, se der eu vou no culto hoje. Ela não levanta, ela não coloca o culto como prioridade. Muitos, antes do culto, já perguntam, que hora que vai terminar o culto? Que hora que o culto vai terminar? Tenho visto pessoas andando desse jeito. Queridos, e nessa situação, se não houver uma reversão imediata, o cristão pode desviar-se dos caminhos. E quando o cristão desvia dos caminhos, ele está quebrando o vínculo da unidade com o corpo de Cristo. Ele quebra o vínculo da unidade com o corpo de Cristo. Quando o cristão ele não congrega, ele não vem à igreja, ele está quebrando o vínculo da unidade com o corpo de Cristo. Ele quebra este vínculo. Eu tenho ouvido uma expressão muito comum e na boca de muitos crentes. Pessoas dizendo, pastor, eu não venho à igreja, mas eu estou fazendo culto em casa. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito essa expressão, pastor, eu não venho na igreja, mas eu estou fazendo culto em casa. Essa forma de pensar, queridos, tem sido uma das grandes estratégias malignas para enfraquecer a vida espiritual de muitos crentes e quebrar a unidade do corpo de Cristo. O culto em casa, ele é importante. Ele é importante. Mas é no relacionamento de comunhão, é no envolvimento com pessoas que temos na igreja, é aonde nós encontramos o fortalecimento e ajuda. Por isso, o próprio Deus instituiu a igreja. E só existe duas instituições que o próprio Deus criou. Todas as outras foi o homem que criou. A primeira instituição, Deus criou lá no Éden. Como que chama? Família. E a segunda instituição, lá em Atos dos Apóstolos, ele cria a igreja. Você não vê mais outra instituição criada por Deus. E tem pessoas falando que a igreja não é importante. A igreja é o corpo de Cristo. E quando nós estamos nesse corpo, nós somos tratados. Nós somos fortalecidos, porque nós recebemos a ajuda. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor, ela nos diz, ou melhor, ela nos recomenda, ela nos dá uma recomendação. Ele diz assim, ó, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, não devemos deixar de nos congregar. E quanto mais nós vemos que Jesus está voltando, mais nós temos que falar com o irmão, querido, conserta a sua vida, se prepara, porque Jesus está voltando. Devemos lembrar que quando uma folha cai, o que acontece? Quando cai uma folha de uma árvore, o que ela acontece? Ela começa a morrer. A folha cai da árvore, ela começa a morrer. Começa a morrer. Ela vai ficando apodrecida. Por quê? Porque está separada do caule. Ela não recebe mais a seiva.
quando nós estamos também fora do corpo de Cristo, nós paramos de receber do sangue. Imagina cortar um dedo, cair no chão. Seu coração vai bombear o sangue, vai chegar no dedinho lá no chão? Então o sangue de Cristo, Cristo é o corpo. Um membro fora do corpo recebe o sangue do... Recebe? Recebe? Querido, isso acontece conosco. Ou melhor, com quem está separado da igreja. Essa pessoa, esse crente, ele começa a vivenciar um processo de enfraquecimento espiritual. Ele entra nesse processo de enfraquecimento espiritual. Assim, irmãos, nós só podemos manter uma vida renovada, ou uma vida de renovação espiritual, quando nós temos a consciência de que nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Que precisamos fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada e existe um grupo de fiéis. Lá em Isaías 40:31, o profeta, ele faz uma promessa. E lá ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que ele está dizendo? Os que esperam no Senhor, os que estão ligados no corpo de Cristo, esses vão subir com asas, como águias. Não é águia, você não vai virar águia não. É como águia. Como águia. Você vai até... Vou correr, né? Você vai até correr, mas não vai se cansar. Correm, mas não se cansam. Caminham, mas não se fadigam. Queridos, queremos, na verdade, sugerir aqui nesta noite algumas formas simples para que nós venhamos manter uma vida renovada. A primeira coisa, procure relembrar grandes experiências espirituais do passado. Procure relembrar grandes experiências espirituais do passado. Coisas que Deus fez com você no passado. Da onde Deus te tirou. Pastor, eu nasci num lar evangélico, não acontecia muita coisa comigo, eu não sei, eu sou novo, converti agora, não sei. Querido, mas a Bíblia está repleta de coisas que Deus fez no passado. Deus protegeu um povo durante 40 anos em um deserto. E nada faltou a este povo. Então procure relembrar grandes experiências espirituais do passado. Parece ser isto que Jesus recomenda aos cristãos da igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse 2, 4, 5. Jesus, ele recomenda aos cristãos da igreja de Éfeso. Jesus diz assim, ó, Apocalipse 2, 4, 5, ele diz assim, ó: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que ele está falando aqui, ó? Todos nós sabemos onde nós estamos errando. Você sabe onde você erra? Você sabe. Eu sei. A gente sabe aonde o calo aperta, não sabe? Sim ou não? Está vivo aí? Sabe ou não sabe? Você sabe onde você errou, sabe ou não sabe? Você sabe quais são os deveres e suas obrigações, não sabe? A gente só pensa em direito. Aqui tem mais dever do que direito. O primeiro direito que tem aqui, ó, primeiro direito,
primeiro direito que tem aqui, as pessoas não pensam nesse direito. O primeiro direito que nós temos, como ser humano, ir para o inferno. Primeiro direito. Esse você não quer não, né? Então, faça o que Jesus está falando aqui em Efésios, em Apocalipse para a igreja de Éfeso, que ele está falando aqui, ó. Você sabe onde você errou. Conserta. Conserta. Conserta onde você errou. Você sabe onde você... Ele está falando aqui, ó. Porque se você não mudar, você não consertar, ele vai trazer a luz. E não vai ter oportunidade para você arrepender mais não. Porque na hora que ele mostrar, você já está lá. Já? Acabou. Jesus, ele destaca que aqueles cristãos abandonaram o primeiro amor. E em consequência, eles estavam frios, porque perderam suas referências e deixaram de fazer obras que os fortaleciam na vida espiritual. Sabe aquela pessoa? Ela começa a fazer. De repente vem um obstáculo. Aí ele deixa de fazer. A vida é feita de obstáculos. A vida é feita de obstáculos. Se a gente não vence os obstáculos, nós não vamos vencer a vida. Amém? Mas Jesus aqui, ele sugere. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Jesus aqui está ensinando para aqueles irmãos que eles precisavam retomar algumas experiências espirituais do passado que foram perdidas. Gente aqui, nesta ocasião, que precisa voltar a fazer coisas simples. Coisas simples. Como voltar a orar, a participar mais das reuniões da igreja, evangelizar, ler mais a Bíblia, participar de uma vigília, para ter uma renovação de vida. Você se sente abatido na vida espiritual? Peça que o Espírito Santo de Deus comece a te lembrar onde e quando foi que você começou a errar. Onde e quando foi? Como ele diz, lembra-te onde caíste. A outra coisa que nós precisamos evitar dar ouvidos a semeadores de desânimo. Evitar dar ouvidos a semeadores de desânimo. E isso está cheio, assim. Ainda mais hoje. Com a informação que vem em segundos, né? Que é as redes sociais, é uma bênção. Mas tem pessoas está semeando desânimo nas redes sociais. E é muito. Nós vemos que Jó sabiamente ele declara no capítulo 34, no versículo 3, ele declara as seguintes palavras: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. As nossas palavras, queridos, produzem impacto sobre as pessoas. As nossas palavras produzem impacto sobre as pessoas. E tem um tal de telefone sem fio, que eu vou te falar. É uma grande invenção do Satanás estranho. Se eu chegar aqui, no ouvido do Calvino,
Leandrão ali, ó. Falar um negócio com ele. Ele vai passando aqui, vai passando ali, vai lá atrás, chega lá atrás dentro da House Mix, aí volta lá na Cíntia, vai passando, vai passando, vai passando. Quando chegar no pastor Bruno aqui é outra coisa completamente diferente, não é nada do que eu falei. Acho que chegar no segundo banco ali já mudou a história. É outra coisa. Já mudou. Já mudou. E isso está cheio. Temos que tomar cuidado com isso. Você não pode só ouvir e sair falando. Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele já começa dizendo assim, ó, eu ouvi, eu pesquisei, eu analisei, comprovei a veracidade, e agora eu te escrevo. Eu ouvi, pesquisei, pode ver lá, Lucas 1:1, eu ouvi, pesquisei, analisei, comprovei que é verdade, agora eu te escrevo, ó excelentíssimo Teófilo. Ele diz, ele não só, ele ouviu, que ele não andou com Jesus, então ele está falando a história de Jesus, mas ele fala, eu ouvi, eu pesquisei, analisei, comprovei que é verdade. A gente ouve um negócio. E Apocalipse fala que quem ouve esse negócio e sai falando é o quê? É o quê? Feiticeiro. Que lá em Apocalipse compara o fofoqueiro com feiticeiro. E lá em Apocalipse fala, o feiticeiro ficará fora do reino dos céus. Um fofoqueiro, língua grande, é feiticeiro. E não vai. Não vai. As nossas palavras produzem impacto sobre as pessoas. Os semeadores de desânimo são aqueles que sempre têm uma palavra negativa a respeito da igreja, dos pastores, dos líderes, dos irmãos. Você vai falar um negócio, o cara, não, se eu vou falar um negócio, ó, o pastor Guilherme, não, o pastor Guilherme é assim, ó, tem sempre uma palavra negativa. Sempre. Por quê? Eles só conseguem ver defeitos e as falhas dos outros e começam a espalhar entre as pessoas palavras que geram desânimo na vida dos fiéis. Nas visitas pastorais que eu faço, eu tenho encontrado muitos crentes e até mesmo os líderes que têm sido vítimas de semeadores de desânimos. Têm sido vítimas de semeadores de desânimo. A verdade, meu irmão, é que nós sempre vamos encontrar semeadores de desânimos na nossa caminhada. Sempre vamos encontrar. Sempre. E se a gente der ouvido, nós vamos deixar de fazer muita coisa para Deus. Quantas coisas deixamos de fazer para Deus? Porque estamos dando ouvido a semeadores de desânimo. Quantas realizações ficam apenas no nosso imaginário? Porque alguns já lhe disseram que é impossível chegar lá. Que você não consegue fazer isso ou fazer aquilo. Já vi muitas pessoas que eu chamei a pessoa e falei assim, meu querido, orei, Deus falou, você vai assumir a tal... Ah não, pastor, fulano falou que eu não consigo, fulano falou que não dá. Querido, não vai ouvir o Satanás não. Ouve o que Deus está falando, por isso que a Bíblia diz, creia em Deus estará seguro. Confio nos meus profetas e prosperará. Quando Deus fala, a gente chega e chama a pessoa, confie, acredite, vai acontecer.
Se eu parar aqui um tempo para poder contar os 11 anos dessa igreja, de palavras que eu ouvi da pessoa, assim, faz isso, e fez, e aconteceu, nós vamos ter que fazer um culto de 10 horas. Eu ainda acho que vai ser pouco. E uma pessoa está aqui, ó. Falei com ela, vai acontecer. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, está ali, ó. Chegou. Não, meu marido vai vir. Deus falou que vai vir. Falei com ela. Deus falou que vai vir. Falei ou não falei? Deus falou que vai vir. Fica firme. E veio. E veio. Teve uma outra ocasião que eu chamei a pessoa e falei assim, ó. Você tem coragem? Você crê em Deus? Vai lá e põe a mão e ora para aquela pessoa lá. A pessoa saiu, foi lá e pôs a mão, orou. Acho que 15 ou 20 minutos depois, a pessoa estava se quebrantando, se entregando, se rendendo a Cristo. Porque Deus fala, a pessoa precisa de crer, confiar. Quantas realizações nós deixamos, porque nós estamos dando ouvido a semeadores de desânimo. As palavras podem mudar o mundo. As palavras podem mudar o rumo do progresso. Eu li um livro e o autor dizia que muitas pessoas ficam pelo caminho e nem entram para a história porque deram ouvidos a pessoas negativas e desistiram. Queridos, milhões de pessoas dotadas de grande inteligência têm seu potencial assassinado pela força das palavras negativas. Milhões de pessoas. Imagina se Thomas Edison resolvesse dar ouvido aos outros. Imagina, a humanidade estaria no escuro até hoje. Não teria luz. Se ele tivesse dado ouvido. Santos Dumont, ele colocou uma ideia fixa na mente. Eu vou voar. Colocou. Muitas pessoas falaram, os negativos chegaram e falou com ele. Ele não deu ouvido às pessoas que torciam. E graças a isso, hoje você pode ir de Belo Horizonte a São Paulo em poucos minutos no conforto de um avião. Imagina se ele tivesse dado ouvido às pessoas negativas. Agora, e você? Você costuma seguir em frente? Acreditando no plano de Deus para a sua vida? Ou você prefere interromper, dando ouvido às palavras alheias que nada te acrescentam? O que você prefere? O que você quer fazer? É claro que ouvir conselhos sempre é útil. Conselhos podem nos orientar sobre o melhor caminho a seguir. Porém, é de extrema importância saber filtrar o que é útil e o que não agrega valor para o nosso crescimento. Olha só, uma vida renovada, ela depende de sermos capazes de ouvirmos os bons conselhos e resistirmos às palavras negativas dos semeadores de desânimo. Porque semeador de desânimo sempre haverá. Sempre terá. Sempre. Sempre terá aquele que vai falar, você não vai conseguir. Mas você é uma pessoa que acredita no poder que Deus tem. Você é uma pessoa que acredita na palavra de Deus. Você é uma pessoa que não dá ouvidos a semeador de contenda. Então você vai chegar lá. Além disso, você precisa de manter um estilo de vida de renovação. Mas tem que ser uma renovação diária. É diária.
precisamos realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada a cada dia. O que é uma vida renovada a cada dia? É viver a palavra de Deus. Não adianta eu vir no culto, ouvir uma mensagem e não colocá-la em prática na minha vida. De que adianta? É bom eu estar num culto, cantar, adorar, tocar, dançar. É maravilhoso. Agora, o melhor é receber a palavra, guardar no coração e sair daqui e começar a praticar ela. Isso é o melhor. Lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo nos dá uma recomendação, ele diz assim, ó, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Assim como o nosso corpo físico revigora-se diariamente, a gente está cansado, não está? Trabalha um dia inteiro, cansado, chega em casa, toma um banho, dorme, está renovado, né? Nosso corpo, ele se renova assim, né? Com a boa alimentação, exercícios físicos. O nosso homem interior, quer dizer, a nossa alma, precisa de constante renovação para mantermos fortalecido e plenamente saudável espiritualmente. Será que nós temos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Será que nós estamos preocupados em alimentar o nosso espírito do mesmo modo que estamos alimentando o nosso corpo? Será que nós estamos preocupados em participar de uma escola bíblica? De um culto de doutrina? De uma reunião de oração? De uma vigília? Será que nós estamos preocupados com isso? Será? Falei com alguém aí, essa semana, pastor, você já fez relógio de oração na igreja? E nós temos um relógio de oração, 24 horas de oração. Essa semana, foi que dia que eu fui, amor, que nós somos? Foi essa semana aí, terça-feira. Meu horário está lá, meia-noite. Meia-noite e meia. Meia-noite era o pastor Jorge, eu que era meia-noite. Meia-noite e meia, depois dele. Meia-noite e meia. Estava lá orando. 24 horas de oração. Aí alguém me perguntou, já fez aqui na igreja? Eu falei assim, eu fiz de 12, só que eu só orei 8 horas. Não apareceu os outros, nas outras horas não apareceu ninguém. Eu fiz de 12, eu orei 8. Entendeu? E aí? Será que alguém está se preocupado em orar, em buscar oração? A gente vê muita gente preocupado, né, em cantar, pregar, tocar, dançar, mas orar não vê. Tem uma unção do microfone sendo derramado nessa terra que eu vou te falar. Da falação, queima aí, Jesus. Derruba esse trem aí, Jesus. Tem uma unção. Nós temos que preocupar, gente, com um culto de doutrina, saber o que é, o que realmente é doutrina bíblica, o que a Bíblia fala, porque a Bíblia, ei, você sabia que você é o que a Bíblia diz que você é? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Se você está vivendo a palavra de Deus, você é servo de Deus, você é cidadão do céu. Agora, se você não vive, você é réu no fogo do inferno. Não tem meio termo. Está um tal agora de, eu não sei como é que chama a moçada, como é que esse negócio aí, que nas redes sociais aí, acho que é cancelar, bloquear, cancelar. Está um tal desse negócio agora com Jesus, toma conta.
Jesus toma conta. Eu falei com alguém essa semana. Eu vou viver a palavra, porque eu sei que eu não vou ser cancelado. Mas pode me cancelar aqui quem quiser, porque está sendo cancelado do céu e vai para o inferno. E o capeta vai dando. É like que fala, né? É assim, né? Like, é like que chama, o negócio é. O capeta vai lá, seu. Tem gente que bloqueia o pastor, a pastora, para poder, né, fazer os treinos. Ninguém. Ô, gente, o diabo ajuda as pessoas a fazer o trem errado. Depois ele é o primeiro a mostrar. Depois ele mostra. E se ele não mostrar, Deus também mostra, Deus revela. A Bíblia diz que nada fica oculto na terra. Nada fica oculto na terra. É nada. Nada. Sabe por quê? Deus, ele mostra. Mas tem coisa que Deus nem precisa de mostrar. O próprio Satanás que fez a pessoa errar, ele mesmo traz à tona. Ele quer destruir mesmo, ele quer envergonhar, ele quer detonar, ele quer acabar. E a pessoa está achando que está bacana, está beleza. Vai lá. Tem gente que tem um tal de um TikTok. É TikTok? Eu nem tem esse trem, não, nem sei como é que chama esse trem, não, TikTok. Um negócio que o pessoal fica fazendo uns negocinhos assim, como é que é? Como é que chama o negócio aí? Oi? Você tem? Não sei como é que chama, não. Aí a pessoa fica lá. Jesus. Mas participar da oração não quer. Viver a palavra não quer. Mas quer ir para o céu? Como? Nós temos que parar de enganar a gente mesmo, gente. Para com isso. A vida espiritual, ela tem que ser uma vida contínua. Tem que ter continuidade. Continuidade é construída por uma comunhão, é construída por obediência, é construída por aprendizado, é construída com vivência nos cultos, com participação na igreja. Isso é continuidade, é melhorando. É construída com oração, com meditação, meditando a palavra. Eu já falei por diversas vezes, e eu não canso em falar, Bíblia não foi feita para ser lida. Foi feita para ser estudada. Temos que estudar, meditar na palavra, até ela entrar em nossas entranhas. E nós passarmos a viver a palavra, exalar a palavra. Mas tem pessoas que não sabem nem meio versículo de cor. Ele não medita, não ora. Não busca. Tem gente que não sabe o salmo mais conhecido dos cristãos, qual que é? Não, é o 23 dos cristãos. Mas esse aí é do pessoal que gosta de deixar a Bíblia aberta, ela fica até amarela. Minha Bíblia aberta, eu não sei para que resolve, né? Tem que entrar, tem que estar aqui na. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar aqui, ó, no coração. Mas tem gente que tem cristão que não conhece o Salmo 23 de cor. Tem outros que até conhecem, mas não vive o que está lá. Quando fala, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu vou. Nada me faltará. O cara vai dizer, agora eu posso tudo, eu vou arrebentar a boca do balão, porque nada vai me faltar. Ele esquece que é nada. Não vai me faltar dinheiro, mas também não vai me faltar a falta do dinheiro. Não vai me faltar saúde, mas também não vai me faltar doença. Nada me faltará. Ele está falando, ele fala lá mais de coisa ruim do que boa, mas está falando em todas essas coisas. Nós vamos vencer, porque o pastor, ele faz a gente dormir em cima da comida. Ele fala assim, deitar-me faz em verdes pastos. Ovelha come o quê? Pasto, grama. O cara vai estar tão saciado que ele vai dormir na comida. O Senhor que cuida.
Nós precisamos ser mais intensos na palavra do Senhor. E quando nós começamos a buscar mais, a orar mais, a meditar mais na palavra, a viver durante a semana a palavra que nós ouvimos num domingo, num culto como esse, nós começamos a viver ela de segunda até sexta-feira, até o sábado, até receber a próxima mensagem. Alguns vão voltar na terça-feira, vão ouvir uma outra mensagem na terça-feira, vão tendo ânimo, aí voltam na quinta, tem mais ânimo, vem no sábado, tem mais domingo de manhã. A pessoa vai renovando, vai fortificando. Quando nós começamos a fazer isso, querido, o Senhor envia chuva sobre nós. Que fala que vai enviar chuva sobre a lavoura, nós somos a lavoura, Ele envia chuva sobre nós, uma abundante chuva de renovação. Essa é a promessa que Ele nos faz, lá no Salmo 72, versículo 6, Ele diz: seja Ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Quando essa chuva começa a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas, a começar nas vidas renovadas. Aleluia! Aleluia! Então, mantenha uma vida renovada através da renovação do Espírito de Deus na sua vida. Renove a sua forma de pensar. Fala com o seu irmão, renove a sua forma de pensar. Renove a sua forma de pensar. Paulo diz lá em Romanos 12:2, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguém já disse: o que pensamos determina o que nós somos. Sendo assim, devemos procurar ter uma nova forma de pensar. Seja otimista. Creia em Deus. Acredite que Ele é o único que pode mudar a sua sorte. Será que vale a pena permanecer insistindo em uma forma de pensar que abate o nosso ânimo e faz esfriar a nossa fé? Será que vale a pena isso? Vamos renovar a nossa forma de pensar. No início dessa mensagem, nós lemos o texto de Jó 14:7, eu vou relê-lo, que diz: a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Hoje, nesta noite, Deus está nos lembrando que ainda há esperança de renovação para aquele que está se sentindo fraco e abatido. Deus está fazendo a parte dele. Faça a sua parte. Procurando relembrar as grandes experiências do passado. Não dê ouvidos a palavras negativas. Mantenha um estilo de vida renovador, mudando a sua forma de pensar. Com isso eu tenho certeza absoluta que Deus vai operar em cada um de nós um grande reavivamento. Deus quer mudar a sua história. Deus não só quer, Ele pode mudar a sua história. Fala com o seu irmão assim, ó, depende de você. Você quer ser mudado? Olha para mim aqui, você quer ser mudado? Você quer? A mudança começa com o seu querer e posicionamento. Você precisa se posicionar e falar assim: eu quero. Primeira coisa que você tem que fazer, mudar sua forma de pensar. Mudar sua forma de pensar.
Muitas pessoas têm o preconceito. O que é preconceito? O que é preconceito? Sabe o que é? Já viu no dicionário o que é? O que é conceito? O que é conceito? Definição. Definição de algo, de alguém, de um lugar. Aí a pessoa, o que é preconceito? Você vai definir alguém ou um lugar sem conhecer. Quem aqui já foi em Nova York? Levanta a mão. Você foi em Boston, né? Mas quem já foi em Nova York? Quem já foi em Nova York? Ninguém? Se eu falar com você que lá as ruas, lá é tudo sujo, cheio de gente deitado no meio das ruas, você vai acreditar? Talvez não, você vai ter um preconceito, falar assim, eu não vou querer ir lá não, porque lá é assim, assim. Você não conhece. Um preconceito. Você fala, não vou lá não, porque eu ouvi que lá, não, já me contaram que lá é assim, assim, assim. Já me contaram. Aí você vai ter um preconceito, te contaram, mas você viu? Eu só falo com um lugar que é bonito depois que eu ver. Não escuto os outros. Porque o bonito é relativo. Pode ser para um, pode ser para o outro, mas não sei, né? É relativo. Eu posso chegar num lugar e falar assim, não é bonito. Não é? Nesse final de semana eu fui num lugar que eu achei bonito. Não sei se a pastora achou bonito, mas eu achei bonito. Esse lugar é bonito. Olhei assim, não, esse lugar é bonito. Gostei, bonito. Até com chuva estava bonito. Né? Até com chuva estava bonito. Bonito. Né? Eu falei assim, o lugar é bonito. Um baldão bonito também. Um baldão assim, bonito. O lugar é bonito. Então, falei assim, ué, só que pode ser gente que vai chegar e falar assim, não, esse lugar é feio. Entendeu? Isso é relativo. Tem gente que já foi em Cabo Frio. Lá é bonito. Para você, para mim não é. Eu cheguei, eu falei com a minha esposa, que lugar feio, fiquei decepcionado. O pessoal falou, não, o pessoal falava assim, não, é o Caribe brasileiro. Eu cheguei lá, não. Fiquei lá, não fiquei triste lá, assim, não, caiu um encanto, lugar esquisito. Entra na água, dói até o osso da gente. Não quer esse trem, não. Não gostei do trem, não. Bonito é relativo. Então, nós precisamos parar de ter preconceito. Tem gente que fala assim, ó, fulano não presta. Você já conversou com a pessoa? Já conheceu ela? Primeiro, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal com ela. Quem come pouco sal igual eu nem... Tem gente que enche a salada, um monte de sal, come sal com salada, né? Não é salada com sal, a gente come sal com salada. Eu não ponho nem um pouquinho de sal, como tudo sem sal. Por quê? Já tem sal nos outros negócios, para que eu vou pôr na salada? Eu não vou misturar ali e vou comer, né? Já tem sal no outro, por que eu vou colocar na salada? Já tem nos outros negócios. Não, olha só. A pessoa tem o preconceito da outra, e aí? Gente, nós precisamos de viver a palavra, para a gente poder finalizar, porque nós não temos ceia hoje ainda, uma coisa que Deus colocou no meu coração para trazer para você, ovelha do Senhor Jesus aqui nessa noite. Vamos parar de enganar nós mesmos. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos ser crente de verdade. De verdade. Crente de verdade. Lembrei agora do avô da Tamires, que falava assim, eu sou crente, crente de verdade. Se é crente, tem que ser crente de verdade. Meu pai falava isso, crente de verdade. Ele virou para o pastor Valério e falou, você é crente? Eu sou crente de verdade. Ainda falou assim, não pode ser de meia tigela não. Era baiano, né? Baiano tem esse negócio de tigela, né? De meia tigela, tem que ser crente de verdade.
Vamos parar de enganar nós mesmos. O caminho do céu é apertado. É apertado. Para finalizar, pessoal do louvor pode ir subindo. Quando eu falei aqui que nós precisamos de orar mais, buscar viver a palavra. Quando eu falei sobre culto de doutrina, eu estou falando de roupa, não. Estou falando de Bíblia, de palavra. Porque a palavra fala o seguinte. Olha só, preste atenção. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Nós temos uma obrigação. Na verdade, nós temos várias obrigações como servos de Deus. Mas a primeira obrigação que nós temos. Primeira obrigação. Sabe qual que é? Perdoar. Perdoar. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, no céu eu não entro. Porque no céu não entra pecado. Eu tenho que ser perdoado. Então eu preciso de perdoar. Eu preciso de perdoar. E eu perdoo quem? Quem que eu perdoo? O pastor Guilherme. Ele nunca fez nada contra mim, eu vou perdoar ele. Tem que perdoar um camarada. Já perdoei, né? Que eu ligava para ele para falar de Jesus, ele ficava xingando palavrão comigo no telefone. Mas graças a Deus está firme na igreja agora. Por anos de luta, meu ouvido escutou muita coisa. Vocês não sabem não, viu? Tá? Depois vocês perguntam para ele e fala para vocês depois. Perdoa. Aí xingava, aí eu desligava, passava 10 minutos, eu ligava de novo. É ou não é? Você não cansa não? Eu falei assim, o dia que Deus mandar parar, eu paro. Enquanto ele não mandar, eu não paro. Vambora, vamos falando. Eu tenho que perdoar o quê? É quem ofende a gente mesmo. É quem ofende a gente. Nós precisamos disso. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, pensasse em uma coisa. Se hoje você chegasse diante do trono de Deus, o que você tem para apresentar para Ele?